Bom, pessoal, mais uma vez estamos aqui, primeiramente agradecendo a Deus, a espiritualidade, por essa oportunidade que nós temos de estudarmos mais um pouco do Evangelho de Jesus e das revelações que a doutrina espírita trouxe a todos nós. Nós pedimos a todos para que coloquem a garrafa d'água, durante esse período da palestra, coloque aí no seu, para que você possa fazer as suas vibrações também junto conosco e para que essa água possa ser fluidificada durante o período da nossa conversa e no momento da nosso pedido de fluidificação, para que a espiritualidade possa trabalhar com essa água que tão bem faz para todos nós, quando nós estamos aqui presencialmente, e certamente continua fazendo da maneira que, graças a Deus, nós encontramos para que possamos estar juntos, refletindo nesse momento tão importante. Nós vamos então pedir a todos que estão nos acompanhando e aqueles que certamente vão nos ver depois, para que nesse instante nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, para que possamos estar em comunhão com a espiritualidade desta casa, neste momento de trabalho e de aprendizado. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos ajude a superar as nossas dificuldades, que nos ajude a nos afastar das preocupações que trazemos no nosso dia a dia, para que nesse instante o nosso foco possa ser a luz da sua orientação. Que a sua paz, Mestre Jesus, permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema que nos foi sugerido para a gente trabalhar nessa tarde, nós vamos observar que é muito importante que esse tema ele possa ser desenvolvido nos estudos. Na realidade, ele é desenvolvido nos estudos, as pessoas que frequentam a casa, não é? Mas é importante essa oportunidade da gente rever alguma coisa para que possamos despertar para a necessidade de nos inteirarmos do que nos traz a lição da tarde de hoje. O estudo de hoje é sobre a emancipação da alma. E muitas vezes nós não damos muita importância para isso, não é? E na realidade, quando a gente começa a estudar esse assunto, nós vamos observar que nós temos estudado muitas coisas que muitas vezes demoram para acontecer no nosso dia a dia, não é? E a emancipação da alma é uma coisa que nós precisamos compreender um pouco melhor, porque é uma coisa que acontece com todos nós, todos os dias, não é? Durante 1/3 do nosso dia, não é? 8 horas por dia mais ou menos, nós passamos com a nossa alma emancipada. Então é interessante que a gente possa ter noção disso, porque é uma coisa que nos atinge diretamente. Existe um comportamento que nós podemos ajudar, nos prepararmos para essas 8 horas, porque é um momento muito importante na nossa caminhada. No entanto, que esse assunto é tão importante que nós vamos encontrar isso lá no capítulo 8º, capítulo 8, no Livro dos Espíritos, onde Kardec vai se reportar junto com os Espíritos sobre esse assunto, da pergunta 403 à pergunta 455 do Livro dos Espíritos. Então, vamos observar que é uma coisa muito interessante, porque Kardec se dedicou 52 perguntas que ele faz aos espíritos, porque sabe da importância que tem o nosso entendimento a respeito desse assunto. Nós sabemos que a emancipação da alma é uma condição particular do espírito, não é? Então, para quem é espírita, para quem está estudando a doutrina espírita, quando ele vai se preparar para o descanso do dia, que é o momento do nosso sono, não é? Da gente dormir,
nós temos que ter em mente que é um momento muito importante na nossa vida, porque nesse período em que nós estamos descansando o corpo físico, é uma oportunidade que nós temos de estarmos aprendendo, recebendo alguma orientação da espiritualidade. E muitas vezes a gente não dá importância para isso, não é? A gente vai dormir como se fosse acontecer uma coisa sem significado nenhum. Nós não nos preparamos para nada, a gente encosta lá no sofá, não faz uma prece, não faz uma oração, não ouve uma música para dar um equilíbrio na nossa mente, e aí nós nos jogamos nessa aventura que não tem como fugir. Neste momento, a partir do momento que a gente pega no sono, o nosso espírito vai se emancipar, nossa alma vai se emancipar, e aí pode acontecer muita coisa boa, mas pode também acontecer coisas que não são tão boas assim. Então é importante que a gente possa ter essa visão. Eu separei aqui para a gente estudar na tarde de hoje, um estudo que teve lá no Rio de Janeiro, num centro, numa casa espírita lá do Rio de Janeiro. Eles fizeram um seminário a respeito desse assunto, não é? A emancipação da alma. E como eu disse, é importante que a gente possa estudar isso profundamente. Mas eu separei algumas perguntas que foram feitas durante esse estudo que foi feito lá no Rio de Janeiro. E eu separei aqui perguntas e respostas que geralmente passa pela mente de todos nós, não é? Então a primeira pergunta que foi feita lá é a seguinte: por que algumas pessoas raramente lembram de seus sonhos? É porque não sonham? Isso já não passou pela nossa mente? Alguém já não falou isso para a gente? Eu acho que eu não sonho, porque eu nunca lembro de nada. O que é que está acontecendo nessa hora? Não é? Então a resposta é a seguinte: as pessoas que não lembram de seus sonhos não têm facilidade para registrá-lo no cérebro físico, não é? Fica apenas registrado no cérebro do perispírito. Quando nos recordamos dos detalhes dos sonhos, é porque temos uma particular predisposição cerebral para o registro do fato e não lembrarmos do sonho, o significado do sonho. Então, o que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita? Que nós temos tudo em dupla. Não é? Nós temos o corpo físico e nós temos o corpo fluídico, que é o nosso perispírito. Consequentemente, nós temos o cérebro do corpo físico e nós temos o cérebro do perispírito. O que acontece com as pessoas que não se lembram do sonho? Ele não tem a facilidade de registrar o que aconteceu durante esse período no seu cérebro físico. Só fica registrado no cérebro do perispírito. Aí, no outro dia, a pessoa não se lembra do sonho. Mas isso não quer dizer que a pessoa não sonhou, não é? Porque alguma coisa, todos os dias, durante o momento que nós vamos dormir, o nosso espírito vai acontecer alguma coisa. Nós vamos nos emanciparmos, não é? Se a gente tem uma conduta muito materialista, é lógico que nós vamos, essa nossa emancipação é uma coisa que vai acontecer ali dentro do nosso pequeno espaço. A gente não vai conseguir sair muito daquele mundinho que a gente dá tanto valor, aquele mundo das coisas materiais. Então muitas vezes a gente fica por ali mesmo. É aonde nós temos aquele sonho físico, não é? A gente faz aquela confusão. Nossa, mas eu sonhei uma coisa que parece que aconteceu comigo, o que acontece comigo no meu dia a dia. É exatamente isso. A gente não conseguiu o desdobramento necessário para que possamos fazer um aprofundamento nesse período tão importante, que também pode não ser importante, depende a preparação e a conduta que nós temos, não é? Então, quando a pessoa fala que não sonha, não é que ela não sonhou. Ela não se lembra porque ela não registra no corpo físico.
Mas suponhamos que durante esse período, essa emancipação do espírito, a pessoa precisava receber um auxílio da espiritualidade, uma orientação da espiritualidade. Se ele não conseguiu registrar isso no cérebro físico, ele registrou no cérebro do perispírito. Aí no outro dia, ele não vai se lembrar do que ele sonhou, do que foi falado para ele, né? O que o espírito pode ter falado para ele, a orientação que ele teve. Mas ele amanhece e inicia o seu dia com uma predisposição de que tudo vai dar certo, não é? Ele tem aquela quase que certeza, que ele não sabe de onde vem, não é, de que tudo, olha, segue esse caminho que isso vai dar certo. Na realidade, isso é o registro do sonho no perispírito, não é? Como ele não registrou certinho como foi falado, ele sente os efeitos daquilo que ele recebeu e passa a ter a ajuda que realmente precisava ter, não é? Outra pergunta que foi feita aqui, ó. Pessoas que sonham com frequência veem pessoas na casa, levantam e conversam. Como que se explica? Já ouviram falar isso, né? Pessoa que levanta da cama, levanta dormindo, anda pela casa, não é? Conversa, parece que está batendo papo. O que está acontecendo com essa pessoa, né? Então a resposta é a seguinte: as pessoas que não... as pessoas, é justamente o fato da pessoa como espírito ir nos lugares de sua preferência. Não é? Olha, veja bem, a gente precisa entender isso. É por isso que se fala da preparação que nós devemos ter. Olha, se nós, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, nós temos preferência para certas coisas que não são boas, quando nós vamos dormir, nós vamos em busca, né? Nós vamos de encontro com aquelas coisas que não são boas, mas que a gente gosta, não é? E aí, na realidade, é isso que vai acontecer, não é? A pessoa também vai a lugares públicos, nas praças. É como que a pessoa saísse da casa, da sua cama naturalmente e sai pela cidade, vai pelas praças, vai pelos bares, vai para os encontros, não é verdade? É muito comum, quem trabalha na reunião mediúnica, muitas vezes o espírito que dá comunicação num trabalho de desobsessão, o espírito fala assim para a gente: por que vocês estão preocupados com ele? Ele gosta de sair comigo à noite. Nós vamos para os mesmos lugares, a gente combina, a gente gosta disso que está fazendo. Estão percebendo como que como que funcionam as coisas? Não é? Muitas vezes a gente pensa que não gosta de uma coisa. Não, eu estou lutando para que eu possa crescer espiritualmente. Mas na realidade, para o espírito, o que vale é o pensamento. Muitas vezes eu estou fazendo um esforço danado para não frequentar certos lugares que eu estou aprendendo que não é bom para mim. Mas eu tenho o desejo de fazer isso. E na hora da emancipação da alma, nós não temos o corpo que possa frear a nossa ida em algum lugar, não é? Quando eu estou no corpo, eu falo: não, eu gosto de ir no bar, mas eu não vou, não é? Então eu não utilizo do corpo, eu posso utilizar essa barreira para não ir aonde eu acho que não devo ir. Mas em espírito, isso é diferente, porque a partir do momento que eu penso, eu estou no lugar que eu estou pensando, não é? E é isso que acontece quando nós estamos dormindo. Por isso, a recomendação de que devemos nos preparar para a hora do sono, não é? Outra pergunta que é feita aqui: todos os sonhos são o desprendimento do espírito do corpo físico, ou alguns sonhos pode ser projeção do inconsciente? Essa pergunta aqui, ela é interessante porque as pessoas que não acreditam na doutrina espírita falam que tudo que a doutrina espírita fala do sonho é uma bobagem, porque eles falam que sonho é isso daqui. O sonho é uma projeção do meu inconsciente. Então eu vou dormir,
não é? Aquilo que eu registrei na minha vida, as coisas que eu já fiz, que podem não ter sido boas, mas que eu registrei no meu inconsciente, é uma manifestação desse inconsciente meu que vem à tona. Então eu sonho. Eles falam que o sonho é isso, mas a doutrina espírita, que se aprofundou muito nesse assunto, não é? Vem nos dizer que mesmo quando, ela fala o seguinte, que os nossos sonhos geralmente são espíritos, nós nos encontramos com os espíritos, mas mesmo quando é a projeção do inconsciente, que isso na realidade pode acontecer, não é? Uma projeção do meu inconsciente, mas essa projeção do inconsciente, o que ele vai projetar? Ele vai projetar alguém que eu gostaria muito de me encontrar do passado, muitas vezes para fazer coisas boas, e muitas vezes para não fazer coisas tão boas assim, não é? Ou eu projeto um local que eu frequentava e eu gostava muito, e aquilo está registrado no meu inconsciente. Então, eu projeto essa situação, não é? Que eu já vivenciei lá no passado, e eu saio em busca dessa projeção. E nessa projeção, em espírito, eu vou encontrar espíritos que estão na mesma situação. Não é? É por isso que muitas vezes a gente sonha com coisas que a hora que você acorda, você fala, nossa, que absurdo. Eu sonhar uma coisa dessa, eu já penso tanta coisa boa e fui sonhar como um absurdo desse. É que por invigilância nossa, não é? Por falta de preparação, nós deixamos que o nosso inconsciente, que já tem tanta coisa guardada, não é? Ele projeta uma situação e eu vou ter aquela noite em busca daquilo que eu estou projetando. E aí eu posso encontrar companheiros de outras jornadas, né? Que muitas vezes também já estão na mesma condição nossa. Então é isso que acontece, né? Na realidade, não importa de como vai ser o seu sonho. O importante é que você tenha a consciência de que nesse momento muita coisa importante pode acontecer na sua vida e também muitas coisas que não precisam acontecer, pode acontecer se a gente não tiver a preparação necessária. Outra pergunta que é feita aqui, por que muitas vezes não conseguimos sonhar com parentes e amigos? Né? Às vezes alguém vem falar com a gente, fala, nossa, eu sonhei com fulano, né? Eu sonhei com meu tio, sonhei com a minha mãe, sonhei com fulano, e alguém fala, nossa, eu não sonho com ninguém, não sonho com parente nenhum. E o que pode estar acontecendo? É muito difícil você não sonhar com um parente que você amava, não é? É muito difícil você não ter esse encontro, que é possibilidade que todos nós temos. Na realidade, é que está acontecendo o que fala lá em cima. A gente encontra, mas não consegue registrar, não é? No nosso cérebro físico. Então, nós registramos esse encontro e aproveitamos desse encontro para que no outro dia nós tenhamos uma condição melhor, não é? Recebemos a visita de um parente que certamente nos ajuda, não é? Então é isso que acontece. Outra coisa. Porque às vezes, quando sonhamos, parece que entramos num estado entre o sono e a realidade. Isso daqui, gente, é comum acontecer com a gente, porque como que acontece o desdobramento? Né? O desdobramento, nós nos colocamos lá para dormir, fazemos a nossa preparação, e o que acontece? Nós vamos ficando sonolento, não é? Não uma coisa assim, pá, dormiu. Não é assim, não é? Nós vamos relaxando os nossos laços, não é? E geralmente, quando inicia esse desdobramento, nós estamos ainda entre o mundo material e estamos nos colocando para o mundo espiritual, não é? Então a gente fica nessa situação. E muitas vezes nessa situação, nós já nos encontramos com alguém que está ali nos aguardando. Eu me lembro que lá em Pindorama, numa reunião mediúnica, o que aconteceu? Uma pessoa veio falar com a gente que a hora que ela deitou,
ela estava nessa situação, quase dormindo, meio acordado, mas ele teve a nítida impressão de que um parente seu que tinha desencarnado chamou por ele na porta, né, chamou pelo nome na porta, e ele conversou com o parente, né? Ô, você não abre a porta para mim, eu estou precisando entrar. E essa pessoa acordou, né, e no outro dia contou para a gente o que tinha acontecido. Ele ficou impressionado porque ele tinha certeza, foi um negócio tão real, que ele tinha certeza que tinha conversado com o parente. E no outro dia nós fizemos o trabalho de desobsessão, e na realidade o parente estava precisando de ajuda. Ele não sabia que ele tinha desencarnado. Então, o mesmo que ele fazia quando ele estava no mundo físico, ele se recorria a essa pessoa porque eles se gostavam muito, eram pessoas que se amavam de verdade, não é? Ele, no desespero, ele vai em busca do socorro e vai na casa do parente, não é? E consegue dar o recado. E o parente, não é? Mesmo não sabendo o que estava acontecendo, ele consegue passar isso para todos nós, e a gente conseguiu ajudar aquele espírito que aí sim entendeu o que estava acontecendo e foi encaminhado, graças a Deus. Então vejam vocês quantas coisas podem acontecer durante esse período do nosso sono, do nosso descanso do corpo físico, que é tão importante para nos descansarmos realmente do corpo físico, mas que é um momento, é a porta que nós temos para vivermos no mundo dos espíritos um terço da nossa vida, um terço do nosso dia, não é? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade danada para entender, não é? O que acontece com a gente quando a gente desencarna. E a espiritualidade vem dizer isso para a gente: olha, você tem tanto medo de desencarnar, e na realidade você desencarna todo dia. Qual é a diferença? Quando nós estamos dormindo, nós saímos 8 horas em média, não é? E vamos no mundo dos espíritos. Só que depois a gente retorna. Quando a gente desencarna, a diferença é que a gente não retorna mais no corpo. A gente fica lá como nós ficamos durante o nosso sono. A vida no mundo dos espíritos, ela é intensa como é aqui. E muitas vezes até mais. Muitas vezes durante essas 8 horas que nós ficamos lá, nós já podemos estar realizando muitas coisas, boas e não boas. Depende de como a gente entende esse tipo de coisa. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, não é? De que o nosso dia não é só o momento que nós estamos ali encarnados, andando dali para lá, daqui para cá, não é? Tem essas 8 horas de descanso do corpo, em que nós temos a possibilidade de estarmos com os nossos amigos da espiritualidade, nos ajudando, nos orientando, nos chamando a atenção, nos dando uma dica, não é? Por isso que é importante essa preparação. Outra pergunta que tem aqui, só para a gente poder encerrar, porque o assunto é extenso e é importante que a pessoa estude, não é? E porque vai encontrar no Livro dos Espíritos todas essas questões. Ó, qual a influência do sonho no dia a dia de cada um? Tudo bem. Todo dia, nós durante 7, 8 horas, nós vamos lá para o mundo dos espíritos. O que isso pode influenciar na nossa vida aqui, quando nós estamos em vigília? Não é? Olha, aqui diz o seguinte: dizem os bons espíritos, olha que interessante que é isso, dizem os bons espíritos que o sono representa a possibilidade de nos reencontrarmos com os nossos guias espirituais. Muitas vezes a gente não fala assim: puxa vida, mas quem que será meu guia espiritual? Quem que será que é meu anjo da guarda, não é? Muitas vezes nós nem nos lembramos de fazer uma prece para o nosso anjo da guarda, para aquele irmão que é responsável pela nossa reencarnação. E nesse momento da preparação para o nosso descanso, nós devemos nos lembrar disso, que é o momento do nosso reencontro com Ele, né? Ao mesmo tempo que ouvimos os seus conselhos,
temos a oportunidade de nos recuperarmos das fadigas da própria reencarnação. No sono, o corpo permite ao espírito recuperar-se na vida terrena. O sonho é o resultado desta convivência que nos lembramos. Vejam vocês que coisa importante que é isso, não é? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, olha, eu estou precisando de ajuda, faz uma prece para mim, eu preciso que o meu anjo da guarda, não é? me ajude, porque eu estou precisando. É nessa hora que ele vai te ajudar, é na hora do sono, é a hora que você vai dormir, é nessa hora que ele vai se aproximar e vai te ajudar naquilo que você precisa. E isso, na realidade, é uma grande alavanca que a gente tem para superar as dificuldades que nós estamos passando no nosso dia a dia, na vida material. Ainda mais hoje, nos dias que nós estamos atravessando, onde nós estamos entre altos e baixos, não é? De repente a gente tem uma notícia boa e em sequência nós temos 2 ou 3 que são terríveis. Então, essa oscilação, não é, psicológica que nós estamos tendo, nós precisamos de ajuda para que possamos nos manter em equilíbrio. Então é importante que nunca nos esqueçamos do momento de dormir, do momento do sono. É o momento do nosso reencontro com aqueles que podem diretamente, em nome de Deus, em nome de Jesus, nos ajudar. É assim que funciona, pessoal. Muita paz para todos, que Jesus continue a nos amparar sempre. Nós vamos então, nesse instante, não é? Pedir mais uma vez que possamos voltar os nossos pensamentos para a nossa água que está recebendo a fluidificação, não é? Que também é um bem que estamos recebendo nesse instante para nos ajudar nas nossas dificuldades, não é? Queremos te agradecer, Mestre Jesus, por essa oportunidade valiosa, agradecer também por esse período que tivemos durante esses 2001, onde encontramos a possibilidade de estarmos conversando com todos os nossos irmãos a respeito do Evangelho de Jesus. Estamos caminhando, as dificuldades continuam, mas estamos encontrando meios para que possamos continuar a nossa jornada, porque necessitamos sempre do Evangelho de Jesus na nossa vida. Muita paz, que Jesus ampare a todos. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa
higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vá em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.